Aula número 3, vamos tratar sobre progressões de regime. A progressão de regime para quem comete crimes hediondos. Vale ressaltar que era proibido antigamente. Era proibido, só quem cometia crime comum progredia com o sexto. Quem cometeu crime hediondo não tinha direito à progressão. Houve uma alteração legislativa que estabeleceu que crime comum 1/6 da pena, ou crime hediondo, se ele for primário, 2/5, se ele for reincidente, 3/5. Reincidente em qualquer crime, desde que ele tenha cometido agora um segundo crime hediondo. Agora houve uma grande outra alteração nessa lei anticrimes. Primeiramente, vale ressaltar o que é a progressão de regime. O condenado ele começa ou no regime fechado, semiaberto e aberto. Para ter interesse para a gente, ou ele começou no fechado, ou ele começou no semiaberto. Não tem que começar no aberto para progredir para onde, né? Então ele está no regime fechado, ele tem que progredir para o semiaberto ou semiaberto para o aberto. Rapidamente, uma diferença: regime aberto, condenados com a pena até 4 anos, semiaberto entre 4 e 8 anos, fechado acima de 8 anos. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a reincidência. Se ele for reincidente e a pena for até 4 anos, regime semiaberto. Se ele for reincidente e a pena for entre 4 e 8 anos, regime fechado. Tá? Um terceiro critério também são os maus antecedentes, que usa essa mesma regra da reincidência. Sempre um regime mais rigoroso. Aí ele quer progredir de regime, ele pode, mesmo cometendo crimes hediondos. Aí tem uma tabela muito grande, que varia agora 16% até 70%. Tá? Até 70%. Então, por exemplo, 16% se ele for primário ou tiver cometido crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20% agora se ele for reincidente, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 25% se ele ainda for primário, mas agora crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. 30% se ele for reincidente ou crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Até agora, nenhuma situação de crime hediondo. Tá? 40% da pena para progredir, se ele for preso e for condenado a exercer comando de organização criminosa. 50% se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Agora começam os crimes hediondos. 50% da pena, não tem mais frações. Se sim, 50%. Mas desde que ele tenha sido, se ele é primário. 60% reincidente em crime hediondo ou equiparado. Ou, para finalizar, 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Um grande exemplo é homicídio qualificado, latrocínio, extorsão com resultado morte. Essas são as situações aqui dos prazos para a progressão de regime, certo?